Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast que inspira, conecta e provoca quem quer viver essa fase como a melhor fase da sua vida. Gravado diretamente do Clube Empreendedor Brasil. Hoje eu tenho comigo dois convidados que vêm de mundos diferentes, mas que se encontram no ponto essencial: o poder das marcas. Já já nós vamos conversar com eles. Eu sou Carla Cabral, idealizadora e anfitriã do 60 Pode Mais, o podcast, arquiteta por 40 anos, atriz, palestrante, criadora de conteúdo digital e uma mulher 60+. Bom, nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, @acarlacabral, eu abordo essa fase da vida, inspiro principalmente mulheres a viverem as novas experiências, a se reinventarem neste momento em que eu chamo de outra metade da sua vida. E aqui no podcast eu amplifico conteúdos que falam diretamente para quem, como eu, quer mais propósito, mais trocas, mais atitude, não só nesse momento da vida, mas em qualquer fase da vida. E os meus entrevistados de hoje são, de um lado aqui, Pedro Pires, publicitário conhecido como Robin Hood do branding, que combina design thinking, design estratégico e sua experiência como atleta de tiro com arco para criar marcas com propósito e voz clara. Ele constrói identidades e desafia seus clientes, incluindo os 50 ou 60+, a enxergarem que negócio e história pessoal andam juntos. Do outro lado, Elaine Prado, advogada à frente da Soulmark, referência no registro de marcas e patentes no Brasil e no exterior, com um histórico impressionante de mais de 80% de sucesso nos registros e clientes que vão de pequenos empreendedores a multinacionais, como Petrobras, Electrolux e Tata Consulting. E não para por aí. Além de advogada, Elaine é atleta de patinação no gelo desde os 45 anos de idade. Gente, ela vai contar essa história aqui, porque isso aqui é inspirador. E nesse episódio, nós vamos explorar juntos como a construção e a proteção de uma marca podem ser decisivas, especialmente para quem está acima dos 50, se preparando para os 60 e quer empreender, inovar ou simplesmente se reinventar. Então, fica com a gente, porque o papo de hoje promete abrir sua cabeça e inspirar você a dar novos passos na sua jornada. Bom, Elaine, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui novamente no Clube Empreendedor Brasil, nesse canal 60 Pode Mais. Parabenizo pela marca, muito interessante, muito sugestiva. Obrigada. E Pedro, muito obrigada também pela sua participação. Obrigado, Carlinhos. É uma honra estar aqui. E vamos conversar sobre isso, que é super importante. Exatamente. Olha, e se você não segue esse canal ainda, olha, marca aí, tem um botãozinho, aperta, tá? Para seguir, tá bom? E curte esse vídeo, esse áudio, se você estiver só ouvindo, para que a plataforma possa mostrar para mais pessoas e essa minha iniciativa se propague aí pela internet. Bom, gente, vamos lá. Pedro, Oi. Eu falei que você é conhecido como Robin Hood do branding, né? Uhum. Como é que veio essa história? Eu falei até que você já é atleta de tiro com arco, mas por que Robin Hood, né? Pois é. É engraçado falar sobre essa história, porque foi o seguinte. Eu fui diretor de arte da Rede Globo, e depois que eu saí da Globo, eu comecei a empreender, né, no meu negócio e tudo mais. Estou há 13 anos fazendo isso. E no meio desse termo, eu encontrei o tiro com arco como um esporte. E aí eu comecei a fazer, comecei a entender como é que funciona todos as nuances, a essência do esporte, do que ele trabalha, né, e tudo mais. Trabalha muito foco, paciência, enfim, todas essas nuances, né? E aí um dia, um cliente, eu mostrei a marca, estava desenvolvendo a marca dele, falei sobre o tiro com arco, e quando eu mostrei a marca, ele falou: caramba, você acertou em cheio. No alvo. No alvo. Eu
falei, obrigado, tudo mais. E ele começou a falar isso para outras pessoas, né? Outros clientes que são conhecidos. E aí, um dia, virou e falou, cara, você é o Robin Hood do branding. Ai, que engraçado, curioso. Eu falei, legal, gostou. Por quê? Robin Hood é o arqueiro mais famoso desse mundo. Depois veio o Legolas e tudo mais. Mas ele falou, você é o Robin Hood do branding. E ele era preciso, né? E era preciso. Com as flechadas. E também no tiro com arco a gente usa essa terminologia. Quando você acerta uma flecha dentro da outra, a gente chama que você fez um Robin Hood. Então, quando a gente faz isso, é uma coisa assim, uma a cada, sei lá, quantos milhares de tentativas. Mas aí ele começou a falar Robin Hood do branding. Quando eu ia em network, ele falava, aqui o Robin Hood do branding. Eu falei, quer saber? Vou assumir isso como uma identidade. E aí colou. As pessoas começaram a me conhecer como Robin Hood do branding. Tanto que você me conhece como Robin Hood do branding antes do meu nome. Eu até falei que tinha dificuldade de chamar de Pedro, só me lembrava de Robin Hood. E isso acontece sempre. Quando eu vou assim, network, as pessoas me reconhecem como Robin Hood do branding. Mas agora sabe o porquê da história. Foi por conta disso. É muito interessante. Pois isso é bacana, porque você pegou para ter essa sua identidade, né? Um diferencial. Sim. Né? Que chama atenção. E eu sei que você mistura a sua experiência, né? De design thinking, design estratégico, com essa sua experiência também como atleta, né? Então, e criou uma metodologia própria. Sim. Como é que é essa metodologia? O que você pode falar sobre isso? Perfeito. Então, a metodologia é chamada de Marco, e ela mistura as técnicas de branding, né, a essência do branding e tudo mais, o design thinking, que é a construção o pensamento, enxergar lá na frente os problemas antes que eles aconteçam e botar no centro das atenções as pessoas e não o problema de fato. Então, a gente olha muito mais para o capital humano do que para o problema. E eu comecei a identificar no esporte que tudo que a gente vê e faz no esporte, a gente faz no meio dos negócios. Então, por exemplo, tem o alvo, que a gente chama de target. Uhum. Então, tem o público-alvo, né? Público-alvo já está bem aí. Alcance, distância, isso tudo a gente usa no meio dos negócios e eu comecei a entender que faz sentido. E eu não sei se você já reparou, muitas empresas usam nas suas apresentações de resultados, um alvo com uma flecha cravada no centro. Isso. E eu comecei a reparar, gente, vocês não sabem o quanto é difícil botar uma flecha cravada no centro do alvo. Eu já fiz esse teste aqui. É fácil? Não. Não é fácil. Parece que é fácil. Nunca tentei. Tem que ter uma mira. Tem que ter uma mira. É o foco, né? E assim, é toda uma estrutura pessoal que você precisa desenvolver para colocar uma flecha cravada no centro do alvo. E aí eu comecei a ver essas nuances e comecei a misturar como cada elemento se conversa, e aí eu criei essa metodologia. Isso é muito interessante, porque é lúdico e, ao mesmo tempo, essas analogias, metáforas, sei lá, que você possa usar, ela é mais fácil para a pessoa compreender, muitas vezes, um linguajar que, às vezes, você tem que explicar muito técnico para um leigo que chega para você atender. Né? Então, você pode usar essa linguagem mais lúdica, é bem bacana. Bem bacana, gostei. Bom, agora eu quero saber da Elaine, que eu já falei que a Sonmark tem uma taxa impressionante de mais de 80% de sucesso em registro de marcas. E o que você considera essencial para garantir que uma marca esteja realmente pronta para ser registrada? Peraí, antes de você responder, tenho que explicar aqui uma coisa. O Pedro, ele cria a marca e a Elaine registra a marca. Então, para essa marca chegar aqui para a Elaine registrar, o que você considera uma marca pronta? Bom, primeiro, a marca ela tem que ser aquele nome que identifica o produto ou o serviço. Tem que estar alinhado com o que vai se indicar no mercado. Ela não pode ser uma marca óbvia, não pode ser uma marca comum, porque isso vai atrapalhar a obtenção do registro. Então, o que eu costumo falar, né, que nós, às vezes, brigamos com um profissional de marketing por conta desse tipo de estratégia. Porque enquanto o profissional de marketing pensa em criar marcas que vão facilitar a identidade, a identificação do produto ou serviço,
Nós que trabalhamos na área de propriedade intelectual precisamos de que uma marca seja mais distintiva possível, que ela não tenha assim uma descrição do que se faz, ela tenha uma distintividade, porque senão o preço disso é que ela acaba tendo uma proteção mais enfraquecida, ou às vezes nenhuma proteção. Não consegue, né? Ou não consegue, ou ela vai conviver com outras. E aí ela não vai ter a distintividade suficiente. Então, tem que se conformar de que vai ter que conviver com outras marcas parecidas. E quando você cria um nome que é um nome mais de fantasia, por exemplo, um nome arbitrário, né? Explicando assim, a fantasia é um nome que não tem a ver, não tem nenhum significado. E o arbitrário, por exemplo, é uma expressão que existe no dicionário, mas ela não tem relação com o produto. Por exemplo, farm. Todo mundo já ouviu falar da confecção farm. Ela tem uma palavra que tem um significado em inglês, mas ela não tem nada a ver com roupa. Então, essa é uma boa estratégia para se conseguir o registro. E é um nome gostoso de falar, é um nome fácil. Que pronuncia facilmente. Häagen-Dazs. Pegou, né? Essa história é boa. O que quer dizer Häagen-Dazs? Nada, não tem nenhum significado. Então, são marcas fortes. E quando uma marca é muito forte, ela se torna o sinônimo do produto. Então, isso aí é o excesso de fama. Então, às vezes, você escolhe um nome que vira o sinônimo. iFood é uma expressão mais nova, né? Podemos dizer assim. Você tem Lycra, Cotonete, Band-Aid, Gillette. Gillette é marca. Que nem aquelas coisas, Gillette, Xerox, até ficou o nome, Isso. né? Extravasou, virou o nome do acabou produto. Virando o nome do... a identificação do produto, não é um Isso. nome, né? Porque são marcas marca. criadas que têm uma força muito grande. Aí existe um trabalho de recuperação da exclusividade. Catupiry, por exemplo, que acabou notificando vários restaurantes para tirar o nome do cardápio. Só pode usar quem usa o produto Catupiry. Então, uma coisa que é muito importante para registrar a marca é exatamente você escolher um nome que não é óbvio, que ele possa ser exclusivo. E por que a nossa taxa de concessão de marca é alta? Porque a gente fala isso logo no início, a gente não insiste no erro, a não ser que o cliente realmente prefira assim. Mas é muito difícil esse trabalho no início, porque às vezes você dá um balde de água fria no cliente. Mas é melhor você fazer isso no início, porque ele vai economizar, né, na verdade. Ele vai ter que, em tempo, trocar o nome, ou então fazer um complemento, que é possível fazer isso também. Você acaba tendo marcas que, no conjunto, são exclusivas, certo? Aí é uma alternativa, é uma boa estratégia também. E você já teve marca que precisou mudar o nome na hora de registrar? Sim. É muito comum, né? 2 vezes recentemente. É mesmo? É. Quando eu inicio o processo, eu sempre peço para a pessoa, vê com o advogado, eu sempre indico a Elaine, veja com ela se o nome está apto para ser registrado. Porque uma coisa é você chegar com a ideia e o nome não colar, não tem essa essência que a Elaine falou. E aí a pessoa virou para mim e falou, olha, já conversei, tá tudo certo. Aí você faz todo o processo de branding, foca tudo ali, e no final, quando ela vai registrar de fato, não dá. Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, quer registrar. Tem uma piada até horrível sobre agora. Sobre isso. Sobre o português que quer registrar o nome. Mas isso aconteceu 2 vezes recentemente. E eu até coloquei no nosso grupo de empresários exatamente isso. Por favor, gente, não acabem com o seu negócio logo assim de início. Olhem primeiro o registro de marca, vê já com o advogado sobre isso, sobre se tem capacidade de registrar, antes de fazer o processo de branding. Porque no final, é como se fosse um dominó. Mudou o nome, você derruba todo o processo. Você vai ter que voltar do zero e iniciar tudo novamente. Porque é um dominó. E é importante também, além de escolher um bom nome, verificar se pode registrar,
abranger o registro bem, cobrir a proteção, né? Porque é muito comum o empresário ele querer economizar nessa hora. Ah, não, eu só vou fazer para essa categoria. E, às vezes, ele tem planos de explorar a marca em outras categorias. E não se preocupa com isso. E aí perde a chance de registrar em outras categorias. Porque existe um custo, né, para isso. Uhum. É um investimento. Mas o empresário, às vezes, ou o microempreendedor, ele se preocupa, não, nesse momento só vou fazer nessa categoria, e depois se arrepende, porque não consegue expandir, né? Tivemos aqui agora, recentemente, a notícia da Anitta querendo impedir o laboratório de usar o nome. Uhum. Do remédio. Chegou tarde, né? Não tem como proibir o que já existia, né? E, por sua vez, ela não consegue registrar em outras categorias, porque já estão, a marca já está protegida em outras categorias. Então, é fundamental e estratégico conhecer bem o que você quer fazer. Exatamente. Qual é o seu objetivo com aquele nome? E aí, fazer um estudo prévio de viabilidade do registro. E depois fazer, obviamente, o registro. E uma coisa que também muito se engana eu vou fazer o registro de nome de pessoa física. Não é assim que funciona. Você precisa ter uma atividade efetiva, regular, comprovada. Você fazer uma marca em nome de pessoa física tem que ser uma profissão. Se você tiver uma profissão, por exemplo, sou médica, ou musicista, né? Ou então contador, são profissões. E aí você pode pedir a marca no seu nome, pessoa física. Mas, em geral, se comete muito essa falha de não fazer o registro de forma regular, de forma correta. E aí também dá problema. Bom, e aí, isso daí, de uma maneira geral, para todas as pessoas, tem que ter essa preocupação. Mas aí, trazendo um pouco para o tema do podcast, né, o 60 Pode Mais, que eu costumo falar, a gente, depois dos 50, porque 60 é um marco, né? Mas depois dos 50 a gente começa a repensar a vida, dizem que já começa a crise da meia-idade, que a gente vai viver sem, né? Então começa aquela crise e tudo, aí nos 60, que é a virada de chave, que a gente começa a buscar outras coisas para fazer, se reinventar, etc. Então nessa fase começa a se preparar, a maturar a idade, ali a ideia. E aí os 50 a mais vão chegar lá para trabalhar com você. E você me falou antes, no bate-papo, que muitos têm uma mentalidade fechada para mudança, né? Principalmente quando estão tentando já recuperar um negócio, que não é essa reinvenção. Aí eu queria que você me dissesse assim, como é que isso acontece, como é que você trabalha para desbloquear, se você tem algum caso que você já passou por isso. Sim. Tem um caso muito antigo que foi assim, foi o primeiro caso que aconteceu comigo, e foi o seguinte, era uma empresa, eu acho que a empresa já até fechou, que ela precisava mudar a sua essência de marca, tudo, porque estava entrando muito concorrente, e ela era pioneira no mercado, mas com a entrada de novos concorrentes, ela estava perdendo o espaço. Então, ela precisava repaginar, né, para crescer, para se manter no mercado. E aí, quem entrou em contato foi o filho do dono e falou, Pedro, a gente precisa repaginar, quero que você converse com meu pai e tudo mais. E aí, a gente sentou para conversar. E toda vez que eu falava da mudança, da importância da mudança, ele rejeitava. Não quero mudar. Não quero mudar. E por mais que a gente mostrasse gráficos, mostrasse, olha, a sua empresa está perdendo, tem muito concorrente entrando. Mas ele não queria mudar a marca, ele não queria mudar o nome, ele não queria mudar nada. E o pensamento que a gente tinha não era mudar o nome, não era mudar a marca, era repaginar, assim, o visual teria que ser mudado. Como tantos já mudaram, né? Mas era repensar a forma do produto para se manter no mercado. Porque era como se fosse assim... Vou dar o exemplo do carro, que eu acho que fica mais fácil. Antigamente a gente tinha carro a gasolina. Hoje a gente já tem carro elétrico. Daqui para frente, se todo mundo se mudar para o carro elétrico e tiver uma empresa só a gasolina, e se ela não mudar, ela morre. Ela acaba. Tá? Blockbuster, por exemplo. Sim, a gente tem Kodak e tudo mais. Se ela não repensar, ela vai morrer. Então,
eu sentei com ele, falei... branding é mais que é marca isso, é sempre bom falar isso. E logotipo, É sobre posicionamento, sobre criação de valor de um negócio no mercado. E a gente não queria acabar com a empresa dele, a gente só queria repensar para que ele se reposicionasse de forma... estratégica, né? Estratégica, isso. E mostrasse, olha, eu fui o pioneiro e estamos aqui até hoje. Só que ele não queria. Tantas marcas tradicionais, né, se reposicionaram. Claro. A Granado, Havaianas, por exemplo. Fizeram lá um Magazine trabalho. Luiza. Sim. A gente está aqui falando de várias pessoas. Se vocês todos quiserem me patrocinar, eu adorarei. Tá, por favor. Sempre bom falar. É sempre bom falar. Mas é interessante isso, né? Porque acho que é uma questão pessoal mesmo, né? A gente, para sobreviver, você vê, a gente na vida, a gente tem que mudar. O mundo está mudando e a gente tem que mudar junto. E isso é uma coisa que eu falo muito, sobre você se adaptar às mudanças da vida. E sempre querer viver o seu tempo. Mas tem muita gente realmente, eu percebo, nós estamos vivendo mais, estamos chegando nessa idade com mais energia. Você ainda não tem 60, ele é novinho, você também ainda não tem 60. Eu tô chegando no isenta. Tá certo. Eu tô chegando no isenta. Mas assim, você é uma atleta, né? Uma pessoa que antigamente se achava que atleta era só jovenzinho, né? Então você vê, a gente tá com energia, tá com vontade de fazer mais, eu tô aqui me reinventando, arquiteta, tô aqui falando sobre isso, exatamente sobre isso, sobre essa vontade da gente de realizar, de fazer novas coisas, de ter outras experiências, sei lá, de viver até uma outra vida. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso para mim, uma conversa numa festa, ela virou para mim e falou assim, poxa, eu tô com 54 anos, se eu agora quiser fazer uma faculdade, começar uma outra carreira, ter uma outra vida, eu posso fazer. Então é meio por aí, né? Viver uma outra experiência. A gente tem se permitir isso. Então, e viver o nosso tempo, né? E se adaptando ao nosso tempo. Tanta coisa bacana que tem hoje em dia, mas tem muita gente que, apesar de viver mais, tem medo dessa mudança e se apega naquelas coisas antes, como se antes tudo fosse melhor. Sim. Não quer dizer que hoje é muito melhor que antes. Sempre tem coisa boa e coisa ruim. Mas a gente está evoluindo, não deixa de estar evoluindo, né? Mudança é evolução. E as pessoas não aceitam isso. E eu acho que ele foi justamente isso. Ele não queria se apegar ao novo. É medo. É o medo de se apegar ao novo. Medo de não conseguir, medo sei lá. De perder a identidade. Medo, porque aquilo era o que ele conhecia. É isso que acontece também com as pessoas. É a vida que ela conhece. Como é que ela vai se arriscar numa vida diferente? Mas é uma pena, né? Porque perdeu uma oportunidade. Estava ali contratando um profissional que poderia até orientá-lo para fazer isso com técnica, né? Para fazer ele voltar a ser o que era, né? Falar sobre a história dele, mas não deu certo. E você, Elaine, você tem assim também desafios de explicar essa importância do registro de marca para as pessoas? Muitos desafios. Por incrível que pareça, a maioria assim, não se preocupa com o registro. E é uma coisa assim, você falou, elementar, qualquer negócio. Elementar. Você não se posiciona no mercado sem um nome, sem uma identidade. E se você não protege, você não é dono. Você pode até recuperar essa propriedade, mas o custo é alto e há um risco muito grande de não dar certo. Então, a gente enfrenta mesmo esse trabalho de conscientização. E muitos se enganam, acham que é simples. Eu vou lá no INPI e faço sozinho. Pode fazer, mas é um tiro no escuro. Não quer dizer que dê certo. Porque a pessoa não vai acompanhar. Não é só o registro. Existe também a defesa, né? Da exclusividade. É tão importante isso, você conseguir se posicionar, se manter no mercado como exclusivo, não tolerar imitações. Né? E isso é algo que também se inclui na estratégia do trabalho do advogado, de quem acompanha a marca. Até porque a marca, o primeiro prazo de vigência é 10 anos, né? Aliás, primeiro não, sempre 10 anos. Prorroga-se sucessivamente. Então, é um percurso muito longo para você apenas se preocupar em, vou só registrar e não fazer mais nada. Agora, me diz uma coisa, da onde veio o Solmark?
Ah, sim. Aí eu já contei essa história para ele, estava história tentando me também é boa. ajudar. A história é boa, gente. A história é boa. Eu estava lá no alto dos meus 19 anos. Eu fui pagar os honorários de um advogado. E eu, no escritório dele, conversando, né? Que sempre fui de conversar muito. Ele falou, poxa, achei interessante. O que você faz? Eu falei, não, eu trabalhava com meu pai, agora eu estou procurando outra coisa para fazer. Ah, o que você fazia? Eu trabalhava com propriedade intelectual, registro de marcas. Aí comecei a contar os casos para ele. Puxa, você entende bastante e tem pouca idade, assim. Você já pensou em trabalhar com isso, né? Voltar a trabalhar com isso? Ah, não sei, pode ser. Eu tenho alguns clientes aqui que vão precisar disso. Você não quer abrir uma empresa? Eu falei, nossa, mas eu só tenho 19 anos. Você já estava formado em Direito? Não. E assim foi. Ele falou, eu vou te ajudar. Aí abriu uma empresa individual. Eu tive que ser autorizada, emancipada pela minha mãe. Sim. Então, a minha emancipação foi para ter uma empresa, né? E o nome? Ele era um advogado esotérico, místico. Vou fazer um mapa astral aqui para você. Como é que chamam as empresas nessa sua área? Bom, tem muitas aí. Naquela época tinha a Mercúrio, tinha Gold Star, que ainda deve ter, nomes assim diferentes, né? Ligados à galáxia, sei lá. E aí ele falou assim, poxa, então vamos colocar o nome do astro principal, Sol. Falei, Sol? Vamos colocar Sol. E você não trabalha com marca? Sim, põe marca. Não, marca? Não, então põe Mark. Tinha outras empresas com Mark, né? Foi assim, sem querer. Só o Mark. E a coisa pegou, né? Tem 35 anos, vou fazer 36 anos com esse nome. Porque às vezes são as iniciais de um nome, tudo, mas não tem pior, nada a ver, não é, né? Pior ou melhor, Agora não sei. é o melhor. Agora é a melhor parte, Agora né? vem a melhor Porque o meu nome é Elaine. Isso. E é muito comum, era muito mais comum as pessoas que a gente falava muito no telefone, né? Hoje fala menos, né? Mais mensagem. Eu quero falar com a Solange. Eu falei, Solange? Mas não tem nenhuma Solange. Quem é Solange, aqui. gente? Quem que tô falando? Elaine. Da onde é? Da Solmark. Ah, Elaine da Solmark. Desculpa, eu juntei o Anne com o Sol e ficou Solange. Ai, meu Deus. Tem umas coisas que acontecem, Eu né? falei É isso pra ele, engraçado. nós precisamos resolver esse problema, porque eu não posso mudar o nome 35 anos depois, não dá. Não pode. Mas hoje em dia todo mundo sabe que é só Mark e Elaine. Sim. Acontece. Agora, vem cá, já está há 35 anos Sim. trabalhando com isso e, de repente, resolveu ser atleta de patinação no gelo? Ah, mas é sempre assim, né? A gente nunca deixa de realizar um sonho. Eu acho isso ótimo. Eu comecei na patinação, por incrível que pareça, depois que eu vim morar no Rio de Janeiro. Pensei que eu ia pra praia, né? Falei, lá vou eu curtir a praia, que nada. Foi pro gelo. Acabei conhecendo um shopping na Barra. Falei, nossa, tem patinação no gelo aqui, vou fazer. Aí já me inscrevi, comecei a fazer aulas. Era eu de adulto com as criancinhas, né? Você já patinava? Não, eu patinava na rua com inline. Lazer total. E aí eu comecei a fazer aulas aos sábados. Só que aí tive que fazer uma escolha, porque eu queria ser mãe, fazer mestrado. Aí parei, fiz só uns meses e parei. E aí, depois que eu tive meu filho, fui passear no shopping com ele tinha 2 meses. E na cancela do estacionamento estava assim, venha conhecer a nossa nova pista de patinação no gelo. Eu falei, não é possível. É um sinal. Eu vou. E fui. Aí estava lá com meu filho de 2 meses, conheci o técnico de patinação, é um queridíssimo, é Eldo, um técnico excelente. E ele que me incentivou a entrar. Falou, não, você tem que fazer mesmo, eu vejo que você gosta, pode vir. E comecei a fazer aulas ali em janeiro de 2011. Comecei a fazer aulas, só que eu estava no pós-parto, né? E não falei nada para ele. E um belo dia eu chego com a babá e o meu filho de 2 meses, ele falou, que neném lindo, quem é? Seu sobrinho? Eu falei, não, é meu filho. Ele falou, o quê? Você está fazendo patinação aqui sem me contar que você acabou de ter um filho? Eu falei, não tem problema. O médico me liberou. Não, Elaine. Então, aí pus capacete, joelheira, tudo. Mesmo assim, eu continuei. E era engraçado, porque eu patinava e estava naquele recesso, né? Licença maternidade. Então, era muito engraçado, porque eu deixava meu filho em casa, ia patinar, daqui a pouco voltava para dar mamar. Ainda era engraçado. Eu falava que o João, ele tomava milkshake, não tomava leite.
E segui assim, desde então, participando de campeonatos. A patinação, ela ensina muita coisa. Ela ensina a disciplina, o esporte, né? É o esporte É a mesmo. disciplina, é a resiliência, é o saber se portar com o concorrente, né? Enfim, colega que vai competir com você. E é uma arte, é uma arte. Você acaba trabalhando muito a sua assinatura, né? Como você se apresenta nos campeonatos. Cada um tem um jeito, cada um tem uma roupa. É a tal da distintividade. E tem a ver com marca, né? Sim. Não, e você está trabalhando o corpo também, isso também é uma coisa, de uma certa maneira, claro, tem um esforço, né, do Muito trabalho, grande. mas tem eu não sei, tem um prazer, tem um relaxamento, tem uma coisa que eu acho que é boa para o equilíbrio da vida, do trabalho. Todo esporte, ele faz um bem danado. Eu fui ginasta, fazia ginástica rítmica, aquela com fita, bola, na minha adolescência, mas cheguei a competir também, Campeonato Carioca, Brasileiro. Tem que voltar. Não, mas foi uma outra fase, mas foi muito boa, foi muito boa. Eu não conheço nenhum grupo master de ginástica. Deve ter. Eu acho que mas deve ter, sim. Na patinação tem. E lá fora é muito comum as pessoas mais velhas voltarem a praticar o esporte e competir. Aqui tem uns esportes que continuam, né? Que as pessoas continuam, cada um na sua categoria, no seu ritmo, natação, até corrida mesmo, né? Alguns jogos. O esporte cura. Eu também tive que começar a fazer um esporte para valer, até por conta de um problema de coluna. E esse esporte me desafiou muito, me fez adaptar todo o meu movimento. Eu tenho que trabalhar os dois lados, né? Então você tem que patinar para o lado esquerdo, patinar para o lado direito, tem que fazer as duas coisas, tem que ter eixo, saber fazer a pirueta, né, certinha. Não, é muito curioso. É para muito coluna preciso. fazer patinação. Mas tudo acabou bem, que virou, eu conheço natação para coluna. Acho que eu virei um caso, assim, um ponto fora da curva, os médicos falam. Porque é realmente impressionante. Eu mesmo, às vezes, me fico me perguntando como é que eu consigo fazer isso. É porque você, quando gosta muito de uma coisa, você faz. Se dedica, né? Se dedica. E sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Eu sempre estou incentivando as pessoas. Acaba exatamente. que o movimento na rede social é muito maior na parte de patinação. Eu acho que essa é uma mensagem bem interessante que você deixa aqui, né? Que sempre é tempo, qualquer idade, para a gente fazer o que a gente tem vontade. Pode ser que a gente não faça, no caso de uma atividade física, etc., exatamente com a mesma, sei lá, virilidade, não sei, com a mesma coisa quando na juventude. Mas a gente está ali, está experimentando, está realizando um sonho, está fazendo um trabalho. Eu já vi, eu estou falando isso, mas não é o seu caso, porque eu já vi vídeos seus na rede social, você dança muito bem, você faz... Jazz também, incrível. Eu estou fazendo jazz já há mais de um ano. Tem muito. Hoje em dia tem, né, muita aula, balé, jazz para pessoas com mais de 50 anos. Outro dia eu também já sapateei, aí uma amiga me convidou para sapatear com ela, que ela dá aula para mais de 50 anos, uma turma em Ipanema, mais de 50 anos. Mas eu acabei não aceitei. Não, por total falta de tempo, assim, mas eu não sou contra, não. Acho ótimo, mas é uma questão de prioridade, de vontade agora. Bom, gente. O corpo agradece. Porque agradece. Eu faço pilates, faço esporte, porque eu acho que é importante sempre para manter a saúde. Mas a gente tem que ver assim, o que é prioridade. E eu tenho uma coisa, eu fiz muito isso na minha juventude. Né? Então, assim, hoje em dia eu experimento outras coisas. Tem disposição, né? Não, eu tenho disposição. Isso impacta a sua vida profissional? Isso mudou alguma coisa? Me ajudou a ser mais ágil. Porque na patinação você tem que ser muito rápida. E tem que ter aquele treino, condicionamento, foco, o tempo todo. Então, assim, é um esporte que ensina muita coisa. E o prazer, né? Eu, às vezes, saio, assim, do treino. Ai, nossa, que maravilha. É outra energia. Eu falei que vocês são diferentes, mas veja, trabalham com marcas, são complementares, você usa esporte, você, na verdade, acabou de falar que o esporte também te ajuda no seu trabalho, não na sua técnica de trabalho, mas no seu dia a dia. É isso, né? Na verdade, vocês têm muita similaridade, né? Sendo diferentes, mas tem, né? Legal, muito bacana isso. Você ajuda a criar marca, né, com propósito, identidade, e você garante a proteção legal da marca, quer dizer, tem esse complemento. E eu queria saber, assim, na visão de vocês dois,
Agora, a sua experiência, a sua experiência mesmo ainda não chegando no Zenta, né? Tô quase. Tá bom. Por que é difícil essas pessoas 50 a mais entenderem que o valor de uma marca vai além do logotipo do nome? Você acha que essa questão... não vou falar. Eu acho que tem 2 pontos aí. Quando a pessoa já está presente no mercado, tem essa questão do medo da evolução. Quando é uma pessoa que saiu do CLT e já chega com uma mente mais aberta, me aposentei, saí do CLT, mas não quero ficar em casa. Quero ter o meu negócio agora. Ela já chega com uma cabeça mais aberta, só que o mercado em si fala tudo errado. Branding não é marketing, marketing não é branding, são 2 coisas completamente diferentes, mas que se complementam. Então, quando a gente fala, muito se fala de branding ser identidade visual, ser uma logo, ser apenas ali um desenho, mas não é muito mais profundo. Então, eu acredito que esses 2 pontos, né, essas 2 nuances, elas precisam entender que posicionamento de marca, construção de valor de marca é algo essencial para que um negócio seja forte e presente no mercado. Eu tenho essa visão e tento passar isso o tempo inteiro para todos os clientes, seja 60 a mais ou não. Eles precisam entender que o negócio ali não é só fazer fluxo de caixa, não é só vender o produto, o serviço. Tem a ver com a história do cliente. O propósito, né? O propósito ele tem que ter a ver com a história do cliente. Até porque é ele que está ali, atrás da empresa. Então, não tem como, gente, você abrir uma marca, abrir uma empresa e não botar a sua história ali por trás. Não tem como você abrir a porta e entrar, não, Até agora não sou mais eu. As pessoas se encantam com isso, né? Elas vão por causa da sua história. Você vende a sua história. Você vê os influenciadores digitais. É a história deles. E as pessoas seguem, se identificam. E quantos empresários viram isso e passaram a estar nas redes para falar das suas marcas, dos seus produtos, do que for. Até o Mark Zuckerberg agora já é simpático, já aparece, já vi pessoas comentando isso, não sou eu que estou falando, especialistas de marketing, tudo falando, que ele aparece em casa como uma pessoa comum, ele não é aquele menino gênio que inventou o Facebook, etc e tal, e aquela coisa, não, ele começa a humanizar a figura dele para trazer mais humanidade, talvez, na marca, para identificar mais ainda do que já é, né, do que já entrou pelo mundo. Então, imagina, se ele faz isso, tendo um produto tão poderoso, né? Uhum. Imagina nós, simples mortais. Né? A marca tem um poder, né, de aproximar. Sim. Então, você escolhe um nome, um produto daquela marca porque você gostou da história dela ou porque você se identifica com quem usa aquilo. E aí você se aproxima de outras pessoas que usam aquilo também. Então, a marca, ela tem esse poder, né? E quando você tem um profissional que estuda qual é o seu propósito e te ajuda a construir esse propósito, dificilmente essa marca não vai ter sucesso. Eu sempre digo o seguinte, marca está sempre em evolução. Antigamente, como é que a gente via marca? Tinha a empresa, que era uma marca, e tinha os clientes. Você ia lá, comprava o produto e só. Você não sabia o que ia acontecer na empresa, você não sabia quem era o dono da empresa, você não sabia nada. Com o passar do tempo, começaram a falar sobre a história de vida de cada empresa, como é que elas se formaram, como é que elas cresceram e tudo mais. Vídeo aí tem história do McDonald's, que virou filme, né, e tudo mais. Então, as pessoas começaram a entender melhor como é que funciona aquela empresa, o que está por trás daquela história, qual foi a inspiração para abrir aquela empresa. E hoje em dia, isso é essencial. Tem que tomar cuidado, né? Porque tem uns aí que contam histórias que não são verdadeiras. Isso que eu ia falar. Não pode mentir. Storytelling tem que ser contado. É a sua história, é a sua história. Exatamente. Você vê, eu hoje, né? Eu escolhi essa reinvenção aí para seguir novos caminhos, mudar, desafiar esses rótulos
do envelhecimento, mostrar para as pessoas isso, porque isso foi um processo que eu vivi. Eu brinco até que eu sou a minha persona transformada, porque eu comecei a pensar realmente, depois de 50 anos, eu passei tudo isso. Eu comecei a pensar que eu vou fazer, daqui a pouco eu era servidora pública, arquiteta, né? Trabalhei 32 anos como servidora pública, pensando o que eu vou fazer depois dos 60, depois que eu me aposentar, acabou sendo próximo aos 60, e o que eu vou fazer? Eu comecei essa busca porque eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria me reinventar, eu queria mudar, eu queria aproveitar esse momento para ter outras experiências, para viver o que eu chamo de a outra metade da minha vida, entendeu? Que eu até escrevi um livro digital que eu coloquei esse título, A Outra Metade da Vida, onde eu conto todo esse meu processo, né? Então, assim, porque isso, eu tento trazer essa identidade, essa minha verdade em tudo isso que eu tenho feito, essa minha história, porque eu acho que quando eu falo dos 60 a mais, eu me sinto muito uma pessoa, eu falo pela minha história mesmo, né? Porque eu estou vivendo isso. É autenticidade, né? Autenticidade, exatamente. Então, é meio por aí, né, gente? Eu acho isso... Olha, uma pena a gente estar chegando no fim desse papo e eu queria que vocês passassem, assim, se despedissem, por favor, e passassem uma rápida mensagem, uma reflexão para esses empreendedores dessa outra metade da vida aí. Eu diria o seguinte, você empreendedor que acredita no seu negócio, não deixe para depois. Garanta o registro, cuide bem da sua marca, porque é ela que vai levar o seu negócio para o futuro, vai mantê-lo com sucesso. E eu diria o seguinte, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Se você tem vontade de ter uma empresa, abra a empresa, mas abra com propósito, abra com essência, abra com mostrando a sua história, porque é assim que você vai conectar e crescer a sua marca no mercado. Olha, eu gostaria então de agradecer novamente o Clube Empreendedor Brasil pelo apoio, ceder esse estúdio aqui maravilhoso no centro do Rio de Janeiro, com uma equipe super profissional, equipe técnica aqui de gravação. E se vocês gostaram, lembre-se de dar um like aí, né, curtir e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam ser impactadas por ele, precisam conhecer esses assuntos. E vimos que hoje construir uma marca vai muito além de escolher um nome bonito. Tem a ver com propósito, tem a ver com história, com os nossos valores. E para nós, os 50, 60 a mais, significa transformar uma vida cheia de experiência em algo novo, relevante e com identidade. Gente, olha, muito obrigada mesmo, muito obrigada pela presença. Foi um prazer. Tá? Foi um prazer. Eu sou Carla Cabral e esse foi mais um episódio do 60 Pode Mais, o podcast, que acredita que a vida aos 60 é só o começo de uma nova aventura. Nós estamos agora quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify. Inscreva-se no canal e compartilhe esse episódio, tá? Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.